Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Minutos de Cura e hoje com um convidado super, ultra, mega especial, Joaquim Ferraz, que vem conversar com a gente hoje sobre algo que é o que eu pratico na minha vida profissional, vida pessoal e que eu estimulo nas pessoas, né? Que é a otimização hormonal. E ele, gente, de verdade, aqui em Fortaleza, acho que não Fortaleza só, mas no Brasil e no mundo, ele é um case de sucesso profissional quando a gente fala em cabelos, em autoestima feminina. E ele não pode levar isso para as pessoas sem ele estar bem. Então a gente vai falar hoje sobre otimização hormonal e sucesso profissional. Bem-vindo, amigo. Amiga, que felicidade estar aqui hoje. De um assunto também que eu gosto muito de falar e que eu vivo na minha vida e que realmente mudou a minha vida. Desde quando eu comecei a manipular e fazer a modulação hormonal na minha vida, mudou literalmente. De 3 anos para cá, meus resultados financeiros, de performance, de autoestima em mim, comigo mesmo, mudou bastante. E isso era um desafio que eu tinha, porque é criado um tabu na sociedade que a gente não pode tomar hormônio, que hormônio é uma coisa prejudicial. E quando eu comecei a entender melhor sobre esse universo com você, de forma consciente, de forma sábia, começou realmente a mudar muito os resultados da minha vida. E hoje eu sou uma outra pessoa, um outro profissional, um novo Joaquim. Conta um pouquinho da tua história, amigo, assim, como tu começou na parte de cabelo, o que é que te encanta nisso, o que é que fez você voar, você acha? O que é que fez você voar na profissão? Amiga, como você, a gente nasce com o dom de cuidar de pessoas. E até o meu ensino médio, eu pensei que eu queria ser a saúde. Só que no 3º ano do meu ensino médio, a beleza, ela entrou de forma muito abrupta na minha vida. Eu tinha um tio, que no caso era trans, então era tia, cabeleireira, e ela tinha um salão lá próximo da minha casa. E um dia, minha mãe foi cortar o cabelo quando eu fazia o 2º ano do ensino médio, tinha 16 anos, e eu gostei daquele universo. Só que era um salão no meu bairro, que eu morava, na Vila Peri, e surgiu apenas um desejo. Só que com 17 anos, eu já estava no 3º ano do ensino médio, eu ia optar por ser enfermeiro, porque é criado uma crença limitante. Quando a gente é da periferia, a gente não pode fazer medicina, né? Como se vocês não fossem capazes. No colégio, no meu bairro, era tipo assim, aqui ninguém testa para medicina, porque ninguém passa para medicina. Porque só quem passa em medicina são pessoas do colégio de maior porte. Entendi. Então, até uma questão depois, eu queria até falar sobre isso em outro momento, porque eu acho um absurdo. Um absurdo. Que com o tempo eu fui entender que não é as coisas bem assim. Então, eu queria fazer enfermagem, porque eu não poderia ser médico. Então, aí já vai um desafio. E aí, eu era um aluno excelente, nunca fiz de recuperação, sempre fui o líder da sala, sempre fui muito comunicativo. E tinha perdido 30 quilos no 2º ano, no ano anterior. Então eu tava assim naquela coisa de mudança de ciclo, me sentindo um super-homem. E no 3º ano comecei a fazer o cabelo das minhas amigas, fazia trança, fazia cabelo, só que tipo penteado. E quando ela terminava, que ela se olhava e dava aquele sorrisão, que na verdade me energiza até hoje esse sorriso, minha vida ficava muito mais feliz. E eu disse, menino, eu quero esse sorriso e essa energia na minha vida. Naquela época eu não entendia muito bem o que era energia, o que era sorriso, apenas eu queria aquilo para minha vida. Só que há 10 anos atrás, mesmo sendo um curto espaço de tempo, mas ainda tinha muito preconceito com a minha profissão, como existe até hoje, que também é um outro assunto de um outro momento falar sobre isso. E eu tinha medo de ser só mais um cabeleireiro de bairro, ficar escovando o cabelo, aquela vida que, tipo, não tinha, como eu posso falar, não tinha futuro. Literalmente era isso. Porque me falavam. Você acreditava, né? Exatamente a crença limitante de você achar que dali você não ia ir pro mundo. Essa crença era falada com as minhas amigas, era falado pela minha mãe. Minha mãe falou para meu filho, vai passar a vida sendo cabeleireiro. E eu ficava, meu Deus, mas eu quero aquilo na minha vida. Só que depois que eu emagreci, esses 30, 40 quilos na época, que eu não me recordo muito bem, eu fiquei me achando um super-homem. E aí onde vem a autoestima? Porque eu entendi que quando a gente tá bem consigo mesmo e com autoestima boa, a gente domina o mundo. E eu bati o pé e falei, eu vou ser o melhor cabeleireiro do Ceará. Na época, a minha vontade era essa. E a palavra tem poder, né? Tem poder e ela se concretiza. Exatamente. E com isso foi passando o tempo e eu fui me entregando muito. Eu me entreguei numa força que hoje, quando eu olho para trás, eu não me reconheço.
Eu digo, meu Deus, Joaquim, como é que você... Eu sou fã do Joaquim, primeiramente. De onde veio essa força, né? Amiga, você se pergunta foi isso. uma força que até hoje eu não consigo entender de onde veio, mas eu entendo que tudo na vida tem seu propósito e merecimento. Eu sempre entreguei o meu melhor em tudo. Eu sempre fui um excelente aluno, nunca fiz mal a ninguém. Eu sempre fui uma pessoa carismática. Não sou uma pessoa perfeita, tenho vários defeitos. Mas eu sempre busquei ser melhor, mesmo que de formas inconscientes, todos os dias. Então eu acho que o universo disse, vai nessa que é tua. E eu fui. E faz 10 anos que isso começou na minha vida. Naquela época, eu morava na Vila Peri, na região da periferia aqui de Fortaleza. E foi muito difícil no começo, mas foi muito gostoso. Porque naquela época, eu olho para trás, eu vejo que foi difícil, mas naquela época, todo ganho era um lucro. É verdade. Quando eu comprava um pente, uma escova, um secador, uma chapinha, eu vibrava com aquilo me energizava muito, a cada processo, eu entendia que eu estava cada vez mais no caminho certo. E esse caminho até hoje, que eu sempre falo que até hoje, eu tenho hoje, me faz muito feliz. E nesses 10 anos de carreira, muita coisa mudou. Eu consegui sair da periferia e hoje eu tenho um salão no melhor bairro de Fortaleza, no Meireles. Hoje em dia, eu consigo ser um cabeleireiro reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Eu sou embaixador de uma das maiores marcas do mundo, que é a Trust Hair. Hoje em dia, eu já visitei mais de 10 países em todo o mundo, atendo em Londres, Estados Unidos, fixamente todos os meses em São Paulo. Eu consegui conquistar espaços que nenhum outro cabeleireiro hoje em dia no Norte e Nordeste conquistou. E isso, quando eu olho para trás, eu vejo que o quanto é importante a gente seguir pelo caminho dos nossos sonhos. E onde foi que o hormônio entrou nisso? Não, e sem contar que, assim, até antes do hormônio, né? Porque você pode estar com os seus hormônios otimizados, mas se você não tiver, pessoal, um bom coração, eu digo muito isso. A gente médico que mexe com hormônio, a gente é capaz de mudar até o caráter de uma pessoa. De não mudar, mas mexer no caráter de uma pessoa. Porque os hormônios, eles são capazes de nos deixar mais felizes, mais tristes, mais resilientes, mais adaptáveis e mais agressivos, mais impacientes. Então, a gente também tem uma missão muito grande na sociedade, em regularizar esses hormônios de forma, assim, eficiente e mais do que isso, como é que eu posso usar a palavra? Consciente, né? Fazer essa otimização consciente, a gente é capaz de melhorar as relações interpessoais. É tão profundo isso, porque às vezes você acha assim, vou repor meus hormônios para ficar bem com o meu corpo, para melhorar meu músculo, para chamar atenção, mas não. A gente muda os hormônios e muda também toda a parte mental, de relacionamento, das pessoas. Então, até você. Talvez você não perceba, mas talvez o seu relacionamento com os seus funcionários também tenha uma harmonia maior por você estar mais hormonalmente equilibrado, Marina, né? É abruptamente enorme a mudança do Joaquim nesses 3 anos pra cá. Antes, eu era uma pessoa realmente com muitos picos de ansiedade, com muitos picos de sentimentos e ações mais agressivas. Oscilações de humor. Então, hoje eu me acho uma pessoa muito mais equilibrada e todas as pessoas que estão ao meu redor falam que eu sou outra pessoa. Claro que com o tempo, junto aos hormônios, vieram os aprendizados, o amadurecimento, as novas vivências, que não é um trabalho só unilateral, em várias faces. Só que o hormônio, eu entendo que com certeza, e sinto isso, mudou a minha vida. No sentido de que quando a gente está em equilíbrio e em alta performance hormonal, a gente consegue ter uma carreira muito mais estruturada. Então, automaticamente, eu sinto que o hormônio, quando ele está numa performance regular para boa, para excelente, a gente consegue ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Hoje em dia, o meu sentimento comigo, com as pessoas, ela é de forma muito mais leve. Claro que cada pessoa tem sua personalidade, como eu tenho a minha, e ninguém consegue mudar, mas a gente consegue realmente levar para um caminho mais saudável. É o que eu digo, esse hormônio fala a favor da vida, né? Então, se você tem deficiências hormonais, você vai acordar sem vontade de viver. Gente, o hormônio, ele lhe dá esse ânimo, esse gás que você precisa para acordar, abrir os olhos e dizer assim, estou vivo, vamos produzir, vamos trabalhar, quero fazer o bem aos outros, quero ver o sorriso da minha cliente. Fico toda arrepiada de falar isso. Do mesmo jeito que quando eu acordo, eu digo, vamos lá, vamos levantar, eu quero levar vida para as pessoas, eu quero melhorar a vida das pessoas. Ontem foi dia do médico, né, 18 de outubro. E tão interessante que
Eu chorei o dia inteiro, porque os pacientes, foi muito paciente online e eu chorei. As pacientes dizendo, doutora Marina, eu sou outra pessoa depois, eu nunca imaginei. Eu fui numa uma romaria e eu pedi para Nossa Senhora e ela, no dia seguinte, o seu Instagram apareceu assim no meu, sem eu imaginar, e eu marquei uma consulta e eu estou aqui muito melhor. Então, muitos querem ter o que a gente tem, o que você tem. Muitos cabeleireiros olham para o Joaquim e falam assim, eu quero ser o Joaquim, mas poucos fazem o que ele faz. Poucos têm a condição de acordar e de lutar pelo que ele quer. Porque quando ele começou há 10 anos atrás, ele não tinha nada disso. Ele não tinha nem a condição de, talvez, ter uma consulta de regularizar os hormônios. Mas ele lutou, ele quis, ele colocou um objetivo na vida dele. Ele foi atrás e a partir do momento em que ele estava ali em uma situação em que dizia, não, agora eu preciso de ajuda, ele foi atrás de ajuda de uma forma mais fisiológica, que é exatamente a otimização dos hormônios. Eu né? chego até a me emocionar quando fala sobre isso, sabe? Porque quando eu olho pra trás, como a Marina mesmo falou, não tinha condição de ir pra uma médica nutróloga. Que na verdade na época nem existia essa cultura de ter uma médica que cuidava de hormônio, de vitaminas, dessa parte de performance de vida. Antes isso era até proibido, né? Antes era apenas o hormônio só era usado para fins estéticos de forma muito louca, de forma assim que causava muito mais prejuízo do que benefício. E esse ficou o mito hoje em dia. O mito de regularizar os hormônios é porque há muito tempo atrás o hormônio só fazia mal à saúde. As pessoas não conseguem enxergar que o hormônio faz muito mais bem do que mal quando usado de forma correta. Sim, quando eu vejo que nesses 10 anos, como eu mesmo falei, eu tive vários processos. Tive esse processo que você mesmo falou agora anteriormente, quando eu usava hormônios por personagens na academia que me mostravam, que davam aquela receitinha. E eu fazia, e depois de 3 meses eu tava cheio de espinha, eu tava estressado, eu tava triste, engordava tudo que eu tinha perdido. Então eu criei uma resistência com hormônios. Depois eu comecei a ir para outros médicos no que mudavam a conduta, mas no final eu não conseguia ter um resultado tão positivo. E quando eu cheguei para fazer minha modulação com você, eu tava com essas dores, então eu tinha muito receio. E eu senti no decorrer desses anos que a gente tá juntos, que a minha vida começou a ter um encaixe. Porque eu entendi que não era o mais que me deixava mais. Eu entendi que o equilíbrio, no meio do meu desequilíbrio de vida, que eu trabalho muito, que eu tenho uma vida muito corrida, que eu tenho muitos sonhos, que eu sou uma pessoa muito acelerada, eu consegui ser mais leve e estar mais feliz. Eu sempre falo, como eu falo da profissão, até hoje é o que eu quero seguir, porque eu só tenho hoje. Amanhã, se eu quiser ter uma outra profissão, talvez cantor, já pensou? Ser cantor? Não sei, né? Médico. Pode ser que sim, enfermeiro, sei lá o que for. Mas eu conseguiria isso. Porque tudo que eu vivi hoje fez sentido. Então, assim, hoje eu sou muito completo. Até tenho que ir lá fazer meu retorno, né? Por favor, preciso. Por favor, né? Mas é o que eu digo muito, assim, em relação até ao cortisol, sabe, gente? Eu nunca esqueço um dia, o Joaquim estava lá na clínica. E aí, um monte de gente sentada e ele chegou afobado, como ele diz, né? Muito feliz, acelerado. E aí ele falou, olhou para o paciente e disse assim, as pessoas não têm sucesso porque não sabem o que é cortisol. Nunca esqueço disso. Tu falou exatamente isso. As pessoas têm medo, não sabem o que é cortisol e as pessoas não têm sucesso por isso. Mas, gente, infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, isso é a pura verdade, né? Porque o cortisol é o hormônio da vida, o hormônio que nos dá a vitalidade, o ânimo, é ele. O cortisol é o hormônio do estresse. Aí todo mundo fala assim, mas é hormônio do estresse, né? O cortisol não pode estar alto. Não pode, mas também não pode estar baixo. Que é o maior perigo da saúde hoje em dia, é a deficiência de cortisol. Porque a falta do cortisol deixa quem? Deixa a pessoa cansada, fadigada, desanimada, indisposta, preguiçosa. Tudo de ruim. Não quer sair da cama, com compulsões alimentares, com queda de imunidade, com dificuldade de dormir. Aí, se a gente juntar isso tudo num pacote, no final, qual é o diagnóstico? Depressão. Né? E aí a pessoa está lá tomando medicamento para depressão, quando na verdade não é depressão. É uma deficiência hormonal muito comum hoje em dia, que é principalmente uma das causas das maiores doenças crônicas que a gente tem hoje em dia, é a falta do cortisol. E o acesso a essa informação é algo que devia ser de utilidade pública. Tá aí, né? Pra todo mundo. Mas, infelizmente, ainda existem os tabus. Existem também vários outros profissionais médicos também que têm condutas diferentes ao que a gente acredita. E também existem muitas pessoas que não entendem o grau da necessidade. Como você mesmo falou, várias pessoas, elas pensam que estão com depressão e na verdade elas estão. E eu vejo isso na minha vida profissional, porque eu atendo várias mulheres diariamente. E eu vejo que elas
Tu já consegue diagnosticar, É, né? o que Essa aí falta tem falta de é, cortisol. Na verdade, o que falta é essa vitalidade que o hormônio tem. É. Claro que elas podem ter outras patologias, claro que elas podem ter uma outra vivência. Com certeza. Eu vejo que cada pessoa tem uma vida, tem uma forma de enxergar aquilo. Só que eu vejo que se aquela mesma cliente que está ali depressiva, que está, não é nem depressiva, que está com todos esses sintomas que você falou Tá anteriormente, com sintomas depressivos, não doença, mas sintomas depressivos, né? ela se cuidasse um pouquinho, ia mudar completamente. E é sobre isso que eu tento salvar. Eu tô na beleza, mas o meu maior intuito, o meu maior olhar para minha profissão é esse resgate de autoestima que aquele Joaquim lá do começo queria fazer com as vidas. Que tudo salva vidas. Que está conseguindo hoje. É. Mas que para você conseguir de forma muito mais forte, você precisa estar bem. Porque, gente, a gente chega no salão do Joaquim, você se sente acolhido, você sente uma energia maravilhosa, ele vem, ele fala, ele pega no seu cabelo. Então, aquilo para a mulher, então vamos lá. Uma mulher que está com sintomas depressivos, ela busca isso, ela busca estar num local que levante o astral dela. Porque isso melhora o cortisol, né? O que melhora o cortisol de forma natural? Você está com pessoas boas, rodeado de pessoas felizes, porque o bem contagia, né? O sorriso contagia. Então, isso melhora o cortisol. E isso é uma coisa que é muito incrível de vivenciar. Tipo assim, a maioria das minhas clientes, elas chegam com autoestima baixa. É muito difícil pegar uma cliente que, tipo assim, ela está se amando, ela se ama, o cabelo está lindo, ela vai só pro salão, porque tá indo pro salão. Sempre eu identifiquei que as minhas clientes, elas vão buscando o que eu tenho a oferecer. Antes, pra mim, isso era até um pouco doloroso, que eu ficava pensando, nossa, mas é mais difícil. Mas eu entendi que cada pessoa tem seu propósito na vida. E o meu, eu vejo com muita seriedade. A minha profissão, as pessoas até hoje ainda enxergam de uma forma mais difundida, uma forma mais banal. Só que Joaquim, eu vejo ela com muita seriedade, porque eu sei e eu vivencio diariamente o quanto a minha profissão ela é capaz de mudar vidas. E eu, hoje em dia, sou um profissional extremamente feliz, porque eu consigo enxergar isso e me preparo muito para isso. Porque, deixa eu te falar um segredo, todos os cabeleireiros de sucesso, eles fazem modulação hormonal. Modulação hormonal. Todos. Né? Não existe como não fazer. Não tem. Não é só a modulação hormonal, exatamente. É o cuidado, o autocuidado. Tem gente, não tem como. Até uma cliente sua, se ela chega lá com autoestima baixa, você deixar o cabelo dela maravilhoso, ela vai sair dali ótima. Mas no dia seguinte, ela acorda do mesmo jeito que ela acordou no dia anterior, com o cabelo que não estava do jeito que ela queria. Porque não é só o cabelo. O cabelo, ele é uma consequência. Até a saúde do cabelo depende dos hormônios. Muita gente fala o seguinte, eu não reponho os hormônios não porque o hormônio cai cabelo. Gente, isso é a maior mentira que existe. Tá? O hormônio aumenta a vida, o hormônio aumenta cabelo. Agora, eu digo muito, para o paciente repor hormônio, ele precisa merecer. Não é todo mundo que merece repor hormônio. Então, um paciente obeso, sedentário, que só come fast food, que não está nem aí para a saúde, que quer usar hormônio para fim estético, ele só vai ter efeito colateral. Tá? E o hormônio pode ser sintético, bioidêntico, o que for. Agora, o paciente que quer uma mudança no estilo de vida, que está ali para isso, que está disposto a se exercitar, a dormir bem, a se alimentar bem, a mudar os pensamentos, a gerir o estresse e a melhorar a relação com as pessoas, ele é um grande candidato de só ter efeitos bons com o hormônio, inclusive de aumentar cabelo. E isso que a Marina falou é uma realidade demais. Eu vejo que muitas clientes minhas e pacientes que cuidam do cabelo de forma muito mais tridimensional, de forma no médico, no salão, em casa, ela consegue um resultado muito mais positivo, porque é uma mudança do estilo de vida, não é só naquele ponto específico. E falando sobre esses sintomas depressivos e mudança de vida, eu quando comecei contigo, acho que foi no final do ano de 2019, novembro, foi setembro, outubro. Eu estava nas piores fases da minha vida, que eu jurava que estava com depressão. Eu tinha ido para uma psicóloga, e ela, você tá com sintomas depressivos. E depois de uns 3 meses eu fazendo modulação hormonal, eu vi que tudo aquilo era uma mentira. Por quê? Porque a gente pode estar com sintomas, mas a causa não pode ser aquilo. E isso eu vivo hoje em dia. Quando eu tenho algum tipo de sentimento, algum tipo de aflição, eu sempre vou fazer logo meus exames, para poder entender se aquilo tem veracidade, se aquilo realmente está correto. E a gente tem que se cuidar. Porque se a gente não se cuidar, não tem quem se cuide por nós. E quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do outro também com mais leveza e precisão. É isso aí, gente. Cabelo, pele, unha, não são estruturas nobres.
Então, são as últimas estruturas do nosso corpo que vão receber nutrientes. Se a gente tiver deficiência de algum nutriente dentro do corpo, a gente precisa repor até transbordar. Porque é sério, só chega no cabelo se transbordar. E esse é o problema, né? As pessoas não aceitam isso. As pessoas acham que o mínimo tá bom. Tá bom. Vai lá, faz o exame de sangue, pega a referência laboratorial gigantesca de vitaminas, aceita uma vitamina D de 30. Normal laboratório, né, de 20 a 100, a minha de 30 tá ótima. Não, gente, não, depende. Para que a sua de 30 tá ótima? Para ocupar 30% dos seus receptores, talvez. Já que nosso corpo tem receptor em todas as células, então a gente teria que ocupar 100%, né, deixar 100 de vitamina D. Isso é um exemplo, assim como os hormônios. O Joaquim, vamos lá, Joaquim acorda, treina, faz várias coisas, gestão do salão, pega no cabelo, enfim, é muita demanda. O Joaquim não pode ter uma testosterona mínima. O Joaquim, que é o hormônio masculino mais importante, ele tem que ter o nível de testosterona o máximo possível para ele poder dar conta do recado do começo ao final do dia com a mesma energia, porque senão o corpo consome, chega ali no meio do dia onde ele precisa de energia, cadê? Acabou a testosterona. Isso é verdade, tipo, é uma mudança realmente abrupta. Tipo assim, hoje em dia eu consigo manter a performance de 6 horas da manhã até 10, 11 horas da noite. Se você disser assim, Joaquim, faz um cabelo meia-noite, eu faço, tranquilo. E o mais interessante para eu te falar, e falar para todo mundo aí que está ouvindo e assistindo, é que uma vez que você começa a repor e modular seus hormônios, não necessariamente você vai ter que repor, modular para o resto da sua vida. Porque o que causou deficiências hormonais são fatores acumulativos ao longo da vida, coisas erradas que você fez, e que o corpo, seu corpo em perfeito estado de preservação, ele consegue naturalmente voltar a produzir. A gente só precisa muitas vezes do empurrãozinho da conscientização, da mudança no estilo de vida, do empurrãozinho de reposição hormonal, e seu corpo, como uma máquina, assim como um bom carro, ele consegue andar sozinho com as próprias pernas depois a gente mandar para revisão, né? É, coisa boa, né? Que bom! Então, mas gente, esse dia da clínica foi muito engraçado, porque todo mundo saiu. Quando o Joaquim saiu... Quero cortisol, Marina. Marina, quero cortisol. Eu tomo cortisol, foi procurar receita para saber se tomava cortisol. Não, o engraçado é que a minha energia ela é muito expansiva, né? Então, onde eu chego, além de ser expansiva, ela contamina. É isso mesmo. Então, onde eu chego, as pessoas elas ficam, menino, que energia é essa? Eu digo, amor, cortisol, modulação, autocuidado e um pouquinho de brilho próprio. Tem que ter, né? Na essência. Tem que ter. E as pessoas elas perguntam muito, até em cursos, Joaquim, o que é que tu faz pra ter esse gás? E as clientes que chegam, tipo, 6 horas da noite pra cortar um cabelo, elas dizem, Joaquim, tu ainda tá com essa energia toda, e tu não tava de manhã treinando? Porque o povo pensa que, tipo assim, treinar ou trabalhar, você tem que ir até o final da sua vida, tipo, o seu limite físico. Não. Hoje em dia eu conheço o meu limite. E até hoje. Eu sempre falo até hoje porque o amanhã eu não sei, mas até hoje eu conheço o meu limite de trabalho. Então, assim, quando eu chego antes do limite, que eu não vou no limite, aqui eu posso ir. É igual uma voz. Tem pessoas que conseguem cantar graves e agudos. Tem gente que não consegue cantar um agudo, mas tem pessoas que naturalmente vão até o agudo. Então eu vou até o meu nível de trabalho, porque eu tenho consciência disso. E esse nível de trabalho e de condicionamento físico e mental foi realmente lapidado com o tempo. Porque é uma mudança 360, que o trabalho também não é só o hormônio. As pessoas elas têm que aprender que é uma mudança 360, onde é mente, corpo e espírito. Isso aí. Os três têm que estar em equilíbrio, olhando para o que você acredita, olhando para o que você vê. Tem pessoas que amam, por exemplo, tem outros cabeleireiros que, na minha posição, já estariam muito satisfeitos com os ganhos e rendimentos, estariam vivendo uma vida open mind, assim, vou viver, minha vida tá maravilhoso. Mas eu não quero só isso, eu quero muito mais. Então, para isso, eu tenho que continuar fazendo todas essas práticas que eu tenho, vibrando essa energia da vitalidade, felicidade, porque me faz bem, e seguir por um caminho extraordinário que eu tanto amo. É isso aí. E porque além extraordinário de tudo, nada, né? Mas, Joaquim, eu acho que, além de tudo, você achou o seu Ikigai, né? O seu propósito de vida, que hoje é fazer as pessoas melhorarem. Hoje pode ser no cabelo, amanhã pode ser... Tu falou numa coisa que é super importante. Tem alguns colegas de trabalhos que eles atendem um outro perfil de público. No sentido de quê? Pessoas que vão pro salão fazer o cabelo por fazer o cabelo e saem, tudo bem. E eu falando com um amigo meu, como é a minha forma de atender e meu método de cuidar da minha cliente, ele falou, amigo, não tem nem perigo de eu fazer isso.
eu não gosto disso. Tipo assim, ela vai pro meu salão, ela que se vire. Eu vou fazer o cabelo dela, eu vou dar o cabelo que ela quer. Mas eu não quero essa intimidade com a minha cliente. Eu não consigo aceitar assim. Porque realmente o meu propósito, eu não consigo olhar para a cliente de forma com a barreira. Eu olho de forma integral e inclusiva. Eu quero cuidar da minha cliente de forma por um todo. É tanto que eu indico para ela não só fazer cabelo. Eu indico terapia, eu indico para médica, eu indico loja de roupa, eu indico maquiagem, eu indico tudo. É tanto que as minhas clientes, elas criam um vínculo comigo, até um limite também, onde eu deixo, de um relacionamento mais pessoal. Porque eu entendo que eu sou o cabeleireiro dela. Eu não quero ser só um cabeleireiro. Eu quero ser o cabeleireiro da minha cliente. Até porque para a mulher o cabelo é muito importante, né? Então a gente está entregando para você realmente a nossa autoestima. Você olha para a mulher, se a mulher não tem cabelo, é careca, o cabelo, você já vê, não, alguma coisa tá estranha, a gente já não se vê bem no espelho. Então a gente entrega isso para você, né? E você, o que é que você faz com isso? Você muda vidas, como você fala. Nossa, você muda vidas. Tipo, e me deixa muito feliz. E assim, e o caminho é esse. A gente tem que se cuidar. E o caminho, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que realmente, para todos os cabeleireiros que vão estar assistindo aí, tem que se cuidar de forma 360, porque as pessoas elas pensam que é só ser bom tecnicamente. E ser bom tecnicamente é um dos pilares para ser um profissional de sucesso. Quantos, olha, eu vou puxar para a medicina, né? Da minha época de faculdade, existiam muitos alunos maravilhosos, né? Que só tiravam 10. A gente era, o cara é um gênio. E hoje em dia a gente não vê tanto sucesso profissional nessas pessoas. Por quê? Não é só isso, como você falou, não é só a técnica, né? É você olhar para um ser humano de uma forma diferente. Eu até coloquei isso, uma frase ontem, do Carl Jung, que ele fala assim: antes de tocar uma alma, conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, você olhar com compaixão, você olhar com cuidado, você olhar com carinho. E isso que a Marina falou, isso muda, né? Eu isso vivencio diariamente com os médicos. Eu tenho muitas clientes médicas que elas transmitem uma energia com falta de cortisol, transmitem uma energia com tristeza. Eu vejo muitos médicos que você olha pra ele, eu tenho várias clientes médicas que eu olho pra elas e eu vejo uma pessoa triste. A maioria. Porque não se cuida. Isso que você falou é verdade. O médico, ele é o profissional que tem a menor expectativa de vida. Porque o médico não cuida de si mesmo. Principalmente o médico da doença, né, que é tão importante quanto o médico da prevenção. O médico de doença, ele é importante porque a gente adoece, a gente tem que ter alguém para cuidar. Porém, o médico ele tem que começar a ser especialista em gente, sabe? Em olhar e entender, poxa, por que aquela doença se instalou naquela pessoa? Será que eu dar aqui um medicamento vai funcionar? É aquela história do peixinho do aquário, né? Eu tenho aqui um aquário com vários peixinhos dentro. Um peixinho adoeceu, eu tiro o peixinho do aquário, trato o peixinho, deixo ele ali um pouquinho, daqui a pouco eu coloco o peixinho no aquário de novo. Ele fica ali, brinca, daqui a pouco ele tá doente de novo. Tiro o peixinho, trato o peixinho, depois eu coloco de novo e ele adoece de novo. Qual é o problema? É o meio, é a água do aquário, a água que a gente tem que mudar. E muitos médicos são assim. A maioria, vou dizer, 98% dos médicos que eu atendo são os piores pacientes no sentido de sintomas e de alterações laboratoriais. Infelizmente. E muitos deles não querem dar o braço a torcer, não querem sair da caixinha. E aí, onde entra a frase que você mesmo falou. Porque eu sinto que, falando dos médicos que eu atendo, que eu consigo sentir, eles não tocam o outro como almas também. Eles trocam como deuses. E não conseguem entender que eles são humanos também, eles precisam de cuidados. Então tem que haver também uma mudança pouquinho da questão da percepção, que todo mundo está no mesmo barco, no mesmo universo, e todos nós precisamos de cuidados integrais, inclusivos e 360. Com certeza. Amigo, acho que a gente falou bastante. Muito, né? Foi bem era gostoso. Isso, muito gostoso. Era essa mensagem que a gente queria deixar. Otimize seus hormônios, trate do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Seja luz. Quem com luz ilumina, com luz será iluminado. É isso que o Joaquim faz todos os dias no salão. E é isso, a gente acaba que a nossa energia vai puxando a mesma energia, né? E a gente vai se alimentando disso, gente. E, gente, para finalizar, é um trabalho muito nobre por parte da Marina. Porque, assim, eu falo da minha mudança,
Mas quantas outras pessoas também não conseguem sentir, vibrar e conseguir ter essa nova realidade de vida após todo esse trabalho de cuidado preventivo, integral e inclusivo? Então, amiga, assim, que lindo, sinceramente, de coração, você conseguiu realmente se encontrar como profissional. Quem dera o universo tivesse tantas outras quanto você, de olhar para o ser humano com essa mesma sensibilidade e visão. Mas é sobre isso, gratidão. Tá? Obrigada aí, gente. Tão interessante, assim, para terminar, já que tu falou nisso, eu sou anestesista, né? E eu fiz anestesia em São Paulo e, assim, é engraçado que o paciente ele não lembra do anestesista, porque o anestesista bota para dormir, né? E lembra da cirurgia, do cirurgião. E muitos falam assim, eu morro de medo da anestesia. Mas por quê? Porque a anestesia dói, né? Dói pegar a veia. Depois está anestesiado e não sente mais nada. Então, ele não tem medo da cirurgia. Ele tem medo do anestesista. E, na época, em São Paulo, todo mundo operava e eles deixavam no estacionamento cartazes de agradecimento ao cirurgião. Né? Doutor fulano de tal, obrigada pela cirurgia. E eu fui a única anestesista do Hospital do Servidor Público Estadual, IANSP de São Paulo, que ganhou uma faixa no estacionamento agradecendo pela anestesia. Porque eu anestesiava, eu sedava, mas na medida do possível, quando não era anestesia geral, eu ficava ali do lado do paciente, conversando, pegando na mão. Quando o paciente mais idoso, que a gente não podia aprofundar muito a anestesia, eu passava a cirurgia inteira ali tentando conversar. E desde aí eu acho que é importante isso, né? Porque a cirurgia saía bem melhor, o paciente se sentia melhor durante a cirurgia. E mudar de área, sair da anestésio, algo muito difícil de entrar, de passar. A residência, eu trabalhava 72 horas semanais, plantão por cima de plantão. E sair da anestesia e fazer essa medicina que eu faço hoje foi uma escolha difícil. De, poxa, eu vou jogar para trás tudo que eu estudei, tudo que eu ralei. Mas hoje, como você fala, assim, a gente encontra o nosso Ikigai e hoje eu sou muito mais feliz levando isso para as pessoas, levando essa forma de otimizar a saúde, que não é só otimizar os hormônios, é otimizar corpo, mente e espírito, como a gente fala sempre. Obrigada pela sua amizade, obrigada pelo cabelo. Deus une pessoas sem propósitos, né, amiga? É verdade. Amém. É verdade. Beijos. É isso, gente. Super alto astral, nosso bate-papo. Espero que sirva de lições aí para quem é cabeleireiro, que quer atingir aí o máximo. O nível extraordinário. Não existe nível extraordinário sem você buscar, né? Então, que sirva aí de lição para todo mundo e que busquem a saúde de vocês da forma mais plena possível, porque só isso vai ser capaz também de lhe dar o sucesso profissional, o sucesso pessoal, sucesso em todos os âmbitos da sua vida. Um beijo e até o próximo capítulo. Até o próximo. Pessoal, e não esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com quem vocês acham que precisa dessa informação, tá bom? Nosso podcast está aqui apenas para curar vocês na medida do que for possível. Um beijo!